Gênesis 45. E eu estava fazendo o PDF dessa projeção aqui, e eu vou falar sobre o Deus que envia. E eu queria, assim, chamar a sua atenção. Eu sei que tem algumas pessoas que não estão aqui, que já contataram. Eu queria dar um abraço agora para Guilherme e Lauren, lá em Passo Fundo. Que Deus abençoe a vida de vocês, vocês são muito preciosos. Algumas pessoas assistindo também. João Paulo, né? Que está lá em Gilboés, que é o pai biológico de Tâmara. Ele de vez em quando fala para eu falar. Eu estou falando aqui para você. Deus abençoe você, João Paulo. Também, quem mais? Enfim, Juju, como é? Aqui, Juju tem um negócio. Juju, não sei quem. Quem mais? Juju. Enfim, eu queria chamar a sua atenção, porque essa meditação aqui, a gente está entrando num novo direcionamento. A igreja insiste, nós insistimos que a macro não é optativa. Se você, por acaso, está visitando aqui, você vai entender o que eu estou falando. Aqui nós não temos escola dominical. Todas as igrejas históricas do Brasil, todas têm escola dominical. Presbiteriana, Batista, qualquer uma. E nós não temos escola dominical. Então, na igreja de Vilas do Atlântico, por exemplo, meu cunhado é pastor lá, a maioria conhece, a igreja de Vilas, quem não é membro da escola dominical, não é membro da igreja. Primeiro pré-requisito de ser membro da igreja é ser membro da escola dominical. E para ser membro da escola dominical, o sujeito tem que se frequentar uma classe e se matricular na classe para poder entrar na aula daqueles que vão congregar. Ele passa 3 meses, então uma burocracia para congregar. Por quê? Porque a parte bíblica é a parte mais importante que a igreja pode fazer por você. Porque o resto você que vai fazer. Ouvir, praticar, etc. e tal. Então, a macro, ele é um momento de direcionamento espiritual bíblico. Não é simplesmente um direcionamento espiritual. Direcionamento espiritual bíblico. E hoje a gente vai trazer um tema aqui que é simplesmente essencial para você ordenar a sua vida no mundo. Quem você é na sociedade, este tema define quem você é na sociedade, quem você é no trabalho, quem você é e por que você é, define com essa palavra. E digo mais para encerrar a introdução, eu tenho assim, ficado um pouco, resistido, a palavra é essa. O Espírito Santo tem falado para mim, para falar essas coisas, e eu fiz várias provas com Deus para não entrar nesse tema que eu vou entrar aqui agora, que eu vou pregar domingo também. Eu confesso que eu não fui desobediente, não fui, mas eu fui resistente, porque nós vamos entrar em um novo nível, e talvez eu não entendesse que a igreja estava preparada, não sei exatamente para dizer. No dia que eu souber, eu falo, mas eu não sei falar, e eu sei dizer uma coisa, que isso aqui vai mudar a vida da igreja, a partir de agora, vai mudar a vida da igreja. Eu estou afirmando isso, tá? Então vamos lá. Gênesis 45, verso 1 a 8, eu vou ler o texto bíblico da NAA, está na tela também. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: olhe o discurso de José. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai bendito, em obediência à tua palavra, em obediência ao teu comando, eu peço que o teu Espírito, essa noite, fixe a atenção de cada um, conforme a tua boa vontade de fazer esta palavra frutificar em cada coração.
Queremos declarar, Senhor, pedir misericórdia, para que a nosso coração não seja à beira do caminho, nem cheio de espinhos, nem cheio de pedregal. Mas pedimos que, se de algum modo, o Senhor transforme esta noite em terra frutífera, para que esta palavra dê fruto em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim para o seu irmão: você é terra frutífera. Glória a Deus. Meus irmãos, existe uma diferença colossal, abissal, entre José e os seus irmãos. Existe uma diferença absurda entre José e os seus irmãos. Você sabe que os filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. A palavra Israel é a palavra Jacó. Jacó mudou para Israel. Então, os 12 filhos de Jacó são os 12 líderes, chefes, maiorais, o que seja, das 12 tribos de Israel. Ocorre que a história de José é completamente diferente da história dos seus irmãos. Você nunca ouviu falar nada sobre Aser, sobre Gade, sobre Naftali, sobre Issacar, sobre Zebulon, está tudo lá. Mas você não sabe quem são, o que fizeram, nada. E se você olhar a história de alguns dos filhos de Jacó, por exemplo, Simeão e Levi, lá em Gênesis 34, diz que eles entraram na cidade de Siquém. Eles estavam com raiva, porque o Siquém tinha feito estuprado a sua irmã, mas ele, como se pediu perdão, se reconciliou e fez uma aliança com Jacó, com os irmãos e com Diná. Eles aceitaram, fizeram aliança, e depois que eles indignados estavam, com raiva, enraivecidos, pegaram a espada, foram em Siquém, mataram todos os homens, roubaram todo o gado, todas as mulheres e crianças. Assim, um ato vil, um ato desprezível. Esses foram Simeão e Levi. Rúben, quando você anda no próprio capítulo seguinte, 35, Rúben subiu no leito do seu pai e se deitou com a concubina do seu pai, com a esposa do seu pai, a segunda esposa, a terceira esposa do seu pai. Se deitou com ela na cama do seu pai. Perdeu a primogenitura por isso. E se você pegar a história de Judá, pior ainda. Judá, ele procurou uma prostituta e teve relação com ela, engravidou e mandou matar. A justiça dele manda matar essa mulher, que a mulher está grávida. Ela falou, eu estou grávida de você. Esticou os presentes para ele e disse aqui, eu estou grávida de você. E esses homens, o que tem da história dele é isso. Então esses homens todos, esses 12 homens, não prestam. Serve para nada. Mas, irmão, serve para ser cabeça das tribos. Mas não serve para nada, não tem nada na história deles que preste. No entanto, a história de José é completamente diferente. Essas histórias estão na Bíblia porque homens reais vivem histórias reais, vidas reais. Essas coisas acontecem. Mas a história de José é completamente diferente. Por quê? Porque está acontecendo algo e há um plano. Há um plano, e a gente já falou sobre plano no final do ano passado. Há um plano e a gente vai ler em Gênesis 15 este plano que Deus tem. Vamos lá em Gênesis 15, verso 13 até o verso 20. Está acontecendo aqui uma conversa entre Deus e Abraão. Abraão acaba de ser justificado pela fé quando creu que o Senhor, de fato, vai lhe dar um descendente. A história continua, Deus vai fazer um pacto com Abraão, e no meio desse pacto, o Senhor começa a falar com Abraão e diz, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. 17. Então o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, olha a aliança, a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cariboneus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. O Senhor faz um pacto com Abraão e diz, eu vou levar a tua descendência para o Egito e vou deixar lá 400 anos e vai ser escrava. O Senhor tem esse plano. Esse plano é bom ou não é bom? Não importa se é bom ou não é bom. Esse plano é fantástico porque está terminado. Mas você olhando antes do plano, não, peraí, Deus, 400 anos no Egito, mas escravo? Não importa. O Senhor é soberano, ele determina um plano. E por que ele fez isso?
Porque no Egito, naquele lugar que era diferente da terra do Egito, dos egípcios, a terra de Gósen só tinha hebreu, porque pastor de ovelha é maldição para os egípcios. Ali eles cresceram feito coelho. Nunca tiveram tanto filho. Imagine, em 4 gerações, em 400 anos, eles aumentaram de 72 pessoas para 3 milhões. Irmãos, é ser mais do que coelho. Não tinha televisão, então já viu. Vai ter filho. Então, assim, você vê que está acontecendo um projeto de Deus para criar uma nação, para multiplicar o povo e criar uma nação. Então, mas como é que Deus fez isso? Como é que Deus faz isso? Deus escolheu um homem e o enviou ao Egito. É interessante que esse homem, que é o único que presta, José não é nome de tribo. Rapaz, se fosse eu dizia, não, vou botar José. Claro, é a melhor tribo, José. Não é nome de tribo. Então, ele é muito mais do que uma tribo, ele é um escolhido. José, o nome Zafenat Paneah, significa Salvador do mundo. O nome dele na língua egípcia, Zafenat Paneah, quem deu foi Faraó, o nome significa Salvador do mundo. Mas José, ele é enviado, para isso que eu quero falar, ele é enviado para o Egito. Então, eu quero dizer para você, isto é essencial para a sua cosmovisão bíblica. Deus é um Deus que envia. Eu vou repetir, Deus é um Deus que envia. A gente serve a um Deus que envia. Diga, eu sirvo a um Deus que envia. Fala para a pessoa do seu lado, você serve a um Deus que envia. Deus envia. Deus envia. Olá, se não enviar você, viu, que acabou de falar para o outro. Vai enviar? Não, envia como? Vai enviar todo mundo hoje. Você vai entender isso. Deus é um Deus que envia. Quer ver? Um caso parecido. Êxodo capítulo 3. Já passaram 400 anos de José. O nome do homem é Moisés. Êxodo 3, verso 9. Moisés está na terra de Padã Arã. Ele está distante, ele está abaixo dos montes lá de... Não, está no deserto. Está abaixo dos montes de Israel. E ele está naquela terra dos Moabitas, está distante. E ele então está ali e ele vê uma sarça queimar, ou seja, uma planta queimar, mas não queimar. E ele aproxima, tal, Deus conversa com ele, e olha o que ele vai dizer no verso 9, Deus falando com Moisés. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Eu quero que a igreja leia o verso 10. Aí verso 11, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, leia para mim, o que foi que Deus respondeu para ele? Eu estarei com você, e este será o sinal que povo do Egito, vocês... O que é que acontece para formar um povo? Deus envia. O que é que acontece para salvar o povo? Deus envia. Deus é um Deus que envia. Deus escolhe e envia. José, é você que vai para o Egito. E ele envia José na frente. José sabia dos planos? Não. José foi consultado? Não. Essas coisas acontecem na soberania de Deus, quando ele determina, ele estabelece e envia. Você precisa entender essa palavra, porque eu vou usar essa palavra no hebraico e no grego. Ela enviar, você vai entender o que é. Deus faz isso. É um ato soberano e unilateral de Deus e sem explicação. Isso aqui é impressionante. Agora, o que é que estava acontecendo com Moisés aqui e com José, os dois que não sabiam das coisas? Deus tinha tido uma conversa com Abraão e enviou 2 pessoas. Deus teve um bate-papo com Abraão e ele não resolveu, dizendo assim, 400 anos, eu resolvo esse problema. Como foi que Deus resolveu o problema dos 400 anos do povo? Enviando 2 pessoas, uma para enviar e outra para trazer. Deus enviou um para levar e enviou outro para trazer. Deus envia pessoas. A gente falou em dezembro sobre os planos de Deus e a gente disse aqui que o único plano que funciona é o plano de Deus, nenhum outro plano funciona. Pois é, Deus tem um plano e para executar o seu plano, Deus envia. Eu vou ler alguns textos bíblicos, Juízes 6,14, Gideão. Juízes 6,14, texto bíblico, agora Levi vai pegar os dedos aí e achar esses versículos. O texto bíblico diz assim, então se virou para Gideão e disse, o Senhor falou com Gideão. O que foi que ele falou com Gideão?
e disse: das mãos dos midianitas. Agora lê: não é verdade? Quer dizer, Deus quer libertar o povo de Israel e envia Gideão. Gideão podia te falar: o senhor está com problemas com Israel? Resolva o senhor. E Moisés falava: o senhor quer libertar o povo? Vá lá e faça. Essa seria uma resposta lógica. O problema não é meu, o problema é teu. O problema é meu e você vai. Eu quero libertar e você que vai. É assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Deus está com problema e o nosso amado é quem vai. Ei, não, mas eu? O senhor não me consultou antes. Não consultei, não. E o que eu vou passar? Não preciso dizer, vai. É desse jeito. Deus envia. 1 Samuel capítulo 12, versos 10 e 11. 1 Samuel 12. Samuel está conversando com o povo, prestes a abandonar, já ungiu o rei, né? Prestes a abandonar definitivo o seu ministério. E diz assim: eles clamaram ao Senhor, Samuel está falando, e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora, livra-nos das mãos dos nossos inimigos. Lê o resto aí, meu irmão, por favor. O Senhor enviou. Você está vendo? Eles estão com problema espiritual, em pecado. Eles oram a Deus, Senhor, e o Senhor resolve como? Enviando. Agora, 2 Crônicas 24, 19. 2 Crônicas 24, 19. Diz assim: mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Agora, Jeremias 7, 25. Olha o que diz. Jeremias 7, 25. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes todos os dias. Lê para mim o resto. Perfeito. Jeremias 25, 4 diz assim: também sempre de novo o Senhor, diz aí? Não tem jeito, irmão. Tem que resolver um problema, Deus resolve enviando. Deus não resolve como os deuses gregos. Você assiste aqueles deuses gregos, você assiste Thor, tudo desenho, tudo filme, e eles resolvem raio, aí um dragão. Deus não resolve as coisas assim. Deus resolve enviando seus servos. Como é que Deus traça os seus planos? Do jeito que Ele entende, Ele é soberano. Mas como é que Deus executa os seus planos? Enviando, diga enviando. Um exemplo clássico, todo mundo conhece, o exemplo do nosso amigo Jonas. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. Jonas, Deus quer pregar para Nínive, não é Jonas. Pelo contrário, Jonas não quer que morra. Morra, como diz. Mas Deus quer, mas Jonas não quer. Mas ninguém quer, mas Deus quer. Aí o que o livro abre? O livro pode dizer assim: livro da história de Jonas, filho de Amitai, que é... Não tem introdução não, o livro não tem introdução não. O livro não tem introdução. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, lê o resto. Levante-se, porque a sua maldade... O que foi que Jonas fez? Se desenviou. Aí o Senhor falou: tu vai. Não vou não. Tu vai. Que eu vou. Foi para outro lugar. Em vez de ir para Recife, ele foi para São Paulo. Ele falou: o ônibus de São Paulo vai dar meia volta e vai te levar para Recife. Você vai para São Paulo via Recife, mas primeiro é Recife. Não, desse jeito. O enviado não quer ir, mas Deus quer que o enviado vá. Deus tem um projeto e Ele só faz o seu projeto mediante o envio. Diga envio. Irmãos, e isso é tão certo, é tão pesado, que Deus sempre trabalhando com pessoas, não importa se essas pessoas são crentes, se essas pessoas conhecem a Deus, Deus quer é com gente. Eu vou colocar aqui 2 Crônicas, verso 36, 22. Vai aparecer a figura de um camarada que nunca ouviu falar de Deus, nem nunca frequentou a igreja. Vamos ver o nome dele? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Lê o resto.
Foi o Senhor que despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino e que se pusesse por escrito o seguinte, você já sabe, que todo o povo que quiser voltaria para construir, tarará. Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4, vai dizer lá o que ele foi feito. Mas, quem foi que despertou o espírito do rei Ciro? O Senhor. E enviou Ciro. Desse jeito. Quer ver? Isaías 44, 28, o cara não é crente. O cara não é crente. Isaías 44, 28. E a gente vai ler a primeira parte do versículo. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Eu digo a respeito de Ciro. Oh, meu Deus do céu, tem gente aqui querendo ser pastor e não é chamado de pastor. Só as vidas do Videirinho aqui é pastor do Videirinho. O cara nem conhece e é chamado de pastor. Agora o verso 45, 1, vai piorar, viu, irmão? Deus chamou ele de pastor, vai piorar. 45, verso 1, vamos ler, 1, 2, 3 já? A Ciro, a quem tomo pela mão direita, ele não é nem líder de conexão, irmão. Veja o verso 4, vamos ver, o líder de conexão Ciro, vamos ver se ele é líder de conexão mesmo. Vou todo mundo, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, e lhe dei um título de honra, e agora? Não me conheça. Chamou Ciro, chamou ele de pastor, chamou ele de ungido, e ainda disse, você não me conhece. Então por que está chamando? Porque o meu nome é Deus, e eu reino sobre tudo e sobre todos. Deus faz isso. E aí quando ele resolveu fazer isso com outro cara imprestável completamente, Jeremias 27, 6 e 8, esse cara é imprestável, é o lixo do nada. Vamos ver se é. Agora eu entreguei todas essas terras na mão de... Leia o resto. O que mais? Meu servo. O cara não vale nada. É o rei pior que já existiu. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que o sirvam. Por que Deus fez isso? Porque Deus é Deus. Verso 8. Olha o decreto de Deus. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Ou seja, Deus quer executar juízo, Deus envia um homem. Deus quer envia um homem. Deus quer envia um homem. Deus sempre fez assim, ao longo da história da humanidade, e ele, na palavra, ele está contando. Então, quando você imagina o conceito de enviar, você imagina que Deus tem um plano, que Deus envia, mas no Antigo Testamento a palavra enviar é shelar. A palavra enviar significa despedir, deixar ir, estender, essa palavra, mas ela não é a mais importante. Deixar ir, estender, enviar. Beleza. Só que quando você chega no Novo Testamento, nós não somos discípulos de Abraão, de Moisés, chega no Novo Testamento, Lucas 4, 43, Jesus começa o seu ministério, e vamos ver o que Jesus faz, o que Jesus é, como é que Jesus é. Quem é Jesus? Lucas 4, 43, eu vou ler um pedaço do versículo, na outra parte eu paro e vocês leem. Jesus, porém, lhes disse, ele está falando, Lucas 4, ele está acabando de sair da sinagoga de Nazaré, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, vírgula, pode ler? Eu fui o quê? Enviado. Mateus 15, 24. Jesus está na região do Líbano atual, perto de Tiro e Sidom, e chega uma mulher, conversa com ele, e olha o que ele diz para aquela mulher. Jesus respondeu, lê para mim? Não. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele foi enviado para isso. E aí o seu ministério se estabelece, Mateus 21, verso 1, ele diz que ele enviou 2 discípulos, depois Lucas 9, verso 1, Lucas 9, 1, muito importante esse texto, e ele vai fazer a mesma coisa, ele enviou uns discípulos, ele foi enviado, agora Lucas 9, 1 e 2, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 10, verso 1, olha o que diz, ele já tinha enviado os 12, agora ele vai enviar outros 70,
Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele. Mateus 10:40. Mateus 10:40. E aí a gente vai chegar na passagem mais importante, para chegar no centro da mensagem. Mateus 10:40. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Vamos ler de novo? Todos juntos? 1, 2, 3. Agora eu quero que você diga, e é sério, que está baseado no que você leu. Você vai falar para a pessoa do seu lado, só um vai falar, porque dois falando fica uma confusão. Escolhe quem vai falar dos dois, o outro vai ouvir. Você vai falar para ele assim: quando você me recebe na sua casa, você está recebendo Jesus. Fala aí para a pessoa. Tem que ser boçal, irmão, que está na Bíblia, ser boçal, ó. Quem recebe a mim, recebe aqui. Pode falar. Me recebeu? Você recebe o próprio Jesus. É isso aí. Quem recebe você, recebe a mim. Quem me recebe, recebe o Pai. Então você pode ser boçal, viu? Essa semana Jesus vai almoçar na tua casa. Pode falar, não tem problema nenhum. Jesus vai almoçar na tua casa. Porque Jesus falou. Não está inventando. Quem me recebe, quem recebe a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe o Pai. É o próprio Deus que está na casa. Ou seja, cada pessoa enviada é o próprio Deus. Não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Agora vem a parte forte. Mateus 9, 35 e diante. Mateus 9, 30. Todo mundo conhece esse texto, mas a gente vai entender o que é a palavra enviar. Esse texto do NAA fala a palavra mande, mas a palavra é igual, eu vou traduzir para vocês. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas. Preste bem atenção. Estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então agora ele se volta para falar para os seus discípulos de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos, ele viu, agora vai falar, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora ele vai botar o 30, esse aí. E quando a gente for falar a palavra mande, você vai ler envie. É porque eu gosto da NAA. Aí na NAA fala em mande, mas não tem problema que a tradução grega dá no mesmo, é equibalou. Aí a gente vai falar a palavra envie. Então vamos lá, todo mundo lê e substitui a palavra envie ali. Vamos lá, 1, 2, 3. Por isso, peço ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, esta é uma das passagens mais importantes da obra da igreja, da atividade da igreja. Se você existe na terra, essa passagem tem que falar para você. Se você é a igreja, essa palavra tem que falar para você. A palavra conhecidíssima, já explicada, exegese à vontade, você pode procurar depois, ekbalo, ou ekbalo, essa palavra literalmente significa expulsar. Rogai ao Senhor da seara que expulse. Não é assim, Deus não vai falar assim, ô rei, você sentou aqui porque quis. É você hoje, tá? Vou deixar Guida foi 2024, você é 2026. Então toda a máquina senta aí, tá? Então agora, o rei está aqui, aí vai, você podia fazer minha obra aqui? Você podia fazer, dar-se-ia a generosidade, a gentileza de me servir como eu desejo? Mas não é assim nem a pau. Você poderia, como filho e discípulo que é meu, fazer a minha vontade? Mas não é assim mesmo que Deus pede. Ekbalo. Passa. Mas não é cachorro? Tá, então já que eu não vou falar passa, Deus faz assim. Vou fazer assim. Novo baterista da igreja. É desse jeito, irmão. Ele expulsa a pessoa. Porque se for falar, Guida voltou. Você poderia... Ah, Senhor, é porque... Deixa virar o mês para eu pagar minhas contas, eu vou. Mas é assim. Ana Dias, você... Eu tenho um chamado para levar você para o sertão. Eu? E Ravi, fica como? Na hora, Ravi fica como? Todo mundo vai fazer as contas das coisas. Então Deus não pergunta desse jeito. José, eu tenho um plano. Você
vai governar o Egito. Eba, eba. Que dia está pronto? Veste a roupa colorida. Beleza! Não, é porque o trem quebrou. Vai começar com um buraco. Ah, mas é pequeno, é raso? Mais ou menos. Ah, não, eu topo. Quando chega lá, é os irmãos que jogam ele no buraco. Mas, Senhor, não era governar? Tem umas provinhas para você. Não existe isso. Deus não faz nunca isso. Por isso, a palavra grega, que é pregada por todo missiólogo no mundo, essa palavra diz, Deus expulsa a gente da zona de conforto para que a gente faça o que Ele quer. Só um aleluia, bicho. Que igreja é essa? Meu Deus do céu. 2 aleluia. Dá para vir mais uns 3 aleluia aí? Posso ouvir um aleluia? Tem um pregador aqui que diz, posso ouvir um aleluia? Tem um pregador aqui que fala assim, meus irmãos, é isto que Deus faz, porque nós queremos o conforto, nós queremos a zona de segurança, nós achamos que a segurança está no controle das coisas que temos, e a segurança de um discípulo é o próprio Deus. Não é nem o que Deus diz, é Ele, é a pessoa dele. Porque Ele pode dizer, como disse a Jeremias, eu vou destruir essa cidade e vou te dar a tua vida por despojo. Ele, meu Deus do céu. E agora? E agora, não contou outra parte, eu vou lhe jogar no poço. Quer dizer, os detalhes não vai contar. Então, a segurança não está no que Deus diz, a segurança está na pessoa que diz o que diz. Ele é a nossa segurança. Por isso, voltando para finalizar, Deus é um Deus que envia. Deus é um Deus de uma missão. Fique atento agora. Deus é um Deus de uma missão. Deus tem uma missão no Egito, envia alguém para o Egito. Deus tem uma missão na faculdade, envia alguém para a faculdade. Deus tem uma missão no UFES, envia alguém para o UFES. Deus quer fazer uma coisa no UFES, não sei o que é, destruir. Não, desculpa. Deus quer fazer alguma coisa no UFES, então Ele envia alguém para o UFES. Deus tem que fazer alguma coisa com aquele lá, Ele envia alguém para aquele lá. Deus tem que fazer alguma coisa no sertão, Ele envia alguém para o sertão. Deus não fará com anjos, nem soprando. Deus fará usando alguém e enviando alguém. Como sempre foi, como sempre será. Deus quer estabelecer a sua vontade, Ele faz como? Enviando alguém. Deus não joga raios do céu. E veja só como é interessante. Quando José, agora eu volto para José. José fala o quê? Ele chega até lá, não sabe se aquele sonho vai se realizar, não tem ideia. Porque até agora, ele não tinha sonho de que seria governador do Egito. Esse sonho não estava lá. O sonho dizia, a lua e as estrelas vão se curvar. Até agora não tinha lua nem estrela. Então, como é que ele vai saber que aquilo é um sonho? Ele apenas sabe que Deus está com ele está na posição lá. Beleza, está num dia lá quieto, tranquilo, examinando as contabilidades do Egito, quanto é que tem de trigo. De repente, chegam 12 pessoas, e 12 não, porque não era mais ele, né? Que era, Benjamim não estava. Chegam 10 pessoas e se curvam diante dele. Aí ele, eita, isso aqui eu acho que... Mas não tem a conta certa. Mas aí ele lembra, aí ele vai se tocar de que está acontecendo alguma coisa. Certo? Certo, mas calma. Volta a história. Antes disso acontecer, ele se tornar governador e receber os irmãos, ele teve 2 filhos. Nasceu o primeiro filho, não tem sonho certo. Como é o nome do primeiro filho? Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. De quê? Alguém sabe, não? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Ou seja, não tem sonho mais. Não tem casa de meu pai, acabou. Ele teve um filho e disse, esse filho me alegrou tanto que eu esqueci do meu pai. Acabou. Aí depois ele tem o segundo filho, que é Efraim, e ele diz assim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele estava apagando o rastro do passado. Ele estava se resolvendo, irmão. Então, quando ele estava todo resolvido, esqueceu a casa do pai, esqueceu tudo,
prosperou e disse: essa terra é terra da minha aflição, mas eu estou prosperando aqui, então Deus está comigo e ponto final. Quando ele está nessa situação, 10 homens chegam e se encurvam diante dele. Irmãos, pensa direitinho. E eu falo para você, é só quando ele vê os seus irmãos que ele compreende: Deus me enviou na frente deles para preservá-los. Olha só. Deus tem planos mais altos do que os teus. Seus planos até pode jogar fora. Deus tem planos mais altos do que você pode pensar, do que você pode planejar, do que você pode imaginar, do que você pode articular. Mas Deus tem propósitos que não contou nem vai contar. Só que Deus tem um tempo certo de fazer você entender. Fique atento. José não entendeu, até que entendeu. José esqueceu, até que entendeu. José deixou para lá, até que ficou claro para ele. Algumas coisas precisam ficar claras. Você não entende rápido. Não entende no tempo que quer. Entende quando você sabe que Deus enviou você até aquele lugar. Quando ele entendeu o quê? São as estrelas, são aqueles espigas que estão... Não. Ele não ficou vangloriado por agora eu vou humilhar esses caras. Não. Ele entendeu imediatamente e disse: o Senhor me enviou adiante deles. A vida do apóstolo Paulo é a mesma coisa. Atos 9:17, começa com um envio. Atos 9:17. Diz assim, apóstolo Paulo, a vida dele começa assim. Ele já estava cego, mas olha só. Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: lê para mim o que foi que Ananias falou para Saulo. 1, 2, 3. Caminho para cá. E vou ler agora a última passagem bíblica e encerrar. Ananias disse: o Senhor me enviou. Olha, Deus quer resolver o problema da cegueira de Paulo. Por que não resolve direto? Tem que ser enviando alguém. E enviou alguém. Agora Paulo vai explicar o que aconteceu com ele em Atos 26, versos 17 a 19. E eu encerro as citações para ministrar. Atos 26, verso 17. Paulo está contando o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele está relatando para o rei Agripa. E ele está conversando com o rei Agripa, ele começa assim: Deus disse a ele: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais... Vou ler de novo. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais... Pode ler, passar o versículo? Para abrir os olhos deles, converter-eles das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E o 19 diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Irmão, atente porque eu vou falar agora, e agora é ministração. Deus pensou algumas coisas nessa terra, nessa cidade de Feira de Santana. Deus pensou em alcançar escolas. Deus pensou em alcançar pessoas das escolas. Deus pensou em alcançar crianças. Deus pensou em alcançar mídias televisivas, radiofonia. Deus pensou em alcançar empresas. Deus pensou em alcançar empresários. Deus pensou em alcançar médicos. Deus pensou. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem uma intenção de alcançar universitários. Deus tem intenção de alcançar casais. Deus tem intenção de alcançar homens. Alcançar com uma palavra de libertação. Deus tem o interesse de trazer luz das trevas, converter do Satanás, do poder de Satanás a Deus. Está escrito, a gente leu, acabou de ler. Deus tem interesse de fazer essas coisas. Como é que Deus vai fazer isso? Enviando. Ele escolheu você e plantou você onde você está. Eu quero dar uma notícia para você: você não se autoempregou, Deus te empregou. Eu quero dizer que não foi você que escolheu sua profissão, Deus escolheu a sua profissão. Se você tem dúvida, recentemente, uma pessoa estava conversando com Fernanda, fazendo medicina,
E então orou a Deus e disse, não, eu não quero mais fazer medicina, eu quero fazer outro curso. Então decidiu que ia mudar de curso, mas estava orando. E aí foi falar com o Senhor, e o Senhor disse, eu vou dizer o que foi que o Senhor disse, Fernanda mesmo vai falar o que foi que o Senhor disse para essa pessoa. Fernanda, o que foi que o Senhor disse para esta pessoa que queria mudar de curso, para ela continuar naquele curso? Que, na verdade, foi ele quem a escolheu para ser médica. Ela aceitou essa palavra ou vai mudar de curso? Aceitou totalmente. Ah, sim. Mas ela queria mudar de curso, cadê a vontade dela? Deus não a consultou? Não, Deus a escolheu. E Deus a escolheu e Deus a enviou para a faculdade. Essa pessoa, Fernanda, fala de Jesus na faculdade? Ah, fala. Então ela está lá por quê? Ah, ela está lá porque ela sempre sonhou que você era médica, ela pensava, tu sabe que desde criança ela brincava com a boneca, ela abria a boneca, cortava pela barriga, abria, fazia... Esquece. Nada disso. Ela não está lá porque cortava as bonecas e abria a barriga. Ela está lá porque Deus a enviou. Onde é que está Mateus Rios? Mateus Rios está no lugar que Deus o plantou. Quantos trabalham com Mateus Rios de algum modo, direto ou indireto? Levante a mão. Quem trabalha com Mateus Rios de modo direto ou indireto? Aqui deve ter umas 1, 2, 3, 4, 5... 6, de modo direto ou indireto, trabalha com Mateus Rios. Por que Mateus Rios foi parar lá? Porque Deus o enviou. Talvez seja por você que levantou a mão. Talvez seja. Talvez seja por a outra pessoa que vai se converter com você lá. Existe um entendimento por cima do teu entendimento. Existe um entendimento acima do teu plano. Existe um projeto que está para além da tua escolha. É Deus escolher o que você tem que escolher. É Deus enviar você à frente, porque Ele está querendo fazer uma obra, Ele envia você na frente. Essas histórias aqui não são invenções. Paulo foi chamado, e a sua conversão foi para enviá-lo. E aí é o que eu quero dizer para você, você é um enviado de Deus. Você precisa sair hoje à noite daqui. Eu não quero usar a palavra missionário, eu não vou usar essa palavra. Sabe por quê? Para não estragar o conceito de enviado e estragar o conceito de missionário. Porque se eu juntar essas duas palavras, sua cabeça vai pegar os teus neurônios, a tua compreensão anterior e vai juntar. Eu não quero que você junte. Eu não quero que você junte. Porque a palavra missionário, eu sei lá o que você sabe de missionário na sua cabeça. Eu quero que você fique com a palavra enviado, ekbalo, que é expulsar você da sua zona de conforto para você estar onde está, fazendo o que Deus quer, mesmo sem saber. O que Noeli está fazendo no corpo de bombeiro? Noeli, posso falar? O que ela está fazendo no corpo de bombeiro? Ela disse assim, irmão, eu fui selecionada para dirigir um grupamento no carnaval em Salvador. Ela já comprou até a moto. Ou não, isso aí não. Ela vai dirigir um grupamento, irmão, de carnaval. Quando ela falou para mim, glória a Deus. Falei ou não falei na mesma hora? Glória a Deus. Você é a única lá que tem unção. Você é a única que tem o Espírito Santo. Você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. E quando terminar, eu passei, eu nunca vi uma pessoa tão tranquila num carnaval desse. Um clima desse aqui. Como é que você consegue estar tão tranquila? Vai ser exatamente assim. Por quê? Porque Noeli, eu não conheço uma pessoa como Noeli. Eu não conheço uma alma boa como Noeli. Eu não conheço alguém tão espiritual. Nada disso, irmão. Tudo isso é verdade, mas não é por isso. É porque Deus enviou Noeli, porque Deus está querendo caçar alguém lá. Deus tem interesse na frente de Noeli, e então plantou Noeli naquele lugar. Mas, irmão, aí alguém que não tem visão fala que, irmãos, vamos orar. Irmãos, eu quero pedir oração por Noeli. Ela está numa batalha espiritual terrível. Irmãos, o inimigo se levantou, botou ela no meio do inferno. Irmãos, o inimigo... Esta é a visão de quem não tem mentalidade bíblica. Ele não vê biblicamente, ele vê emocionalmente. O carnaval é terrível. Ah, tá, e se Deus plantar no carnaval um servo dele cheio de Espírito Santo, como é que fica? O carnaval acaba e a graça de Deus prevalece. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, no seu lar, você precisa entrar com a consciência de que você foi enviado para o seu lar. Eu estava hoje de tarde com Vene, e eu disse a ele, eu não vou falar, mas essa palavra é para você. Vene agora é diretor de uma escola. Eu já falei aqui, não vou dar mais detalhes, porque quem ouviu, ouviu, não ouviu, não ouviu. Enfim, é diretor de uma escola, no município de Humildes. Deduz as suas condições lá,
de qual é a quadrilha que comanda lá, que pinta os muros, você que chega à sua própria conclusão. Pesquisa aí, você vai ver. Mas ele é diretor daquela escola. O que é que ele está fazendo nessa arapuca que Satanás armou para ele? Arapuca, o que Satanás armou o quê, meu irmão? Onde é que servo de Deus é enviado para Satanás? O servo de Deus foi enviado, equibalo para aquele lugar. Ele mora, irmão, aqui. Como é o nome desse bairro mesmo? Fraga Maia, né? Ele mora na Mangabeira. Então por que não muda para Humildes? Tâmara, quer mudar para Humildes? Ela quer. Então assim, depois procura casa. Ela não quer mudar para Humildes, nem vai mudar para Humildes. Mas ele vai todo dia, pega o carro e é enviado para aquele lugar, porque ele é enviado de Deus naquele lugar. Murilo é enviado para aquele hospital. Se você não compreende que você é enviado, você não entendeu o Deus que escolheu você. Você não sabe se auto-enviar. Ninguém na Bíblia se auto-envia. E se você disser, eu não vou, o Senhor diz, de peixe, espada ou de cachalote? Escolhe aí. É desse jeito. Você só tem que escolher a placa do carro que vai te pegar. Porque vai te pegar. Vai te pegar. Ele vai te levar porque você é dele. Então, em nome de Jesus, hoje, olhe para o seu lugar de trabalho. Olhe para o seu lar. Olhe para os seus contatos. Olhe para o escritório onde você está. Olhe para o lugar onde você estagia, onde você trabalha, onde você está passando um tempo ali. Eu estou trabalhando na casa de alguém, estou ajudando alguém que está com enfermidade, eu preciso de uma cuidadora, e não tinha ninguém me chamar, eu fui, pois você não foi lá. Deus é que te enviou para lá, meu irmão. É Deus que está dentro daquela casa, é Deus que está na repartição, é Deus que está lá através de você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu quero que nesse momento, irmão, nesse momento, eu quero que você faça uma oração, se entregando ao Senhor, para ser enviado dele. É claro que já está enviado, mas como se fosse hoje o dia 0. Hoje é o dia 0. E você vai dizer, Senhor, a quem enviarei quem há de por nós? Disse o Senhor em Isaías. E Isaías respondeu o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então agora, fecha os seus olhos e fala assim, Senhor, repete baixinho, bem baixinho mesmo, só para ouvir aquele murmúrio, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu enviado. Onde tu queres ir, Senhor? Pergunta para ele, onde tu queres ir, Senhor? Eis-me aqui, tu irás em mim. Onde tu queres ir, Senhor? Pode falar baixinho. O que tu queres fazer, Senhor? Eis aqui o teu enviado. Eis aqui aquele a quem escolheste. Eis-me aqui, Senhor. E agora eu vou orar por você. Quero que você estenda as suas mãos à frente e consagre a sua vida ao Senhor, porque esse ano é um ano, aleluia, 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 é um ano diferente. E do faralabaxê comanalabasi, deri acanavarala estevaramanabaxá. Louvre chamado bricanalabaxê, o Senhor fachore conosco. Teve arraste goremanalasi. O Senhor vai pegar algumas pessoas aqui deste lugar. O Senhor vai pegar algumas pessoas e vai provar para a igreja, através de algumas pessoas, que Ele é o Senhor, não só da seara, mas Ele é o Senhor da missão da seara. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, nós estamos com as mãos estendidas, Senhor. As mãos estendidas para receber do Senhor a missão e a graça da missão. O Senhor já nos disse que vai nos enviar. Senhor, eis-nos aqui para ser enviados a partir desta oração. Senhor, quando terminar esta oração, Senhor, nós
nós tomamos posse do chamado, da missão e da capacitação para a missão. Senhor, envia-nos a nós. Senhor, como José, que não sabia que estava sendo enviado, nós agora sabemos que estamos sendo enviados, mas não sabemos exatamente o que será, como José também não. Mas queremos declarar nossa confiança no Senhor. A nossa vida não é nossa. Diga assim: a minha vida não é minha, Senhor. A minha vida te pertence. Usa-me conforme tu queres. Eu te pertenço. Envia-me a mim. Pai bendito, em nome de Jesus, colocamos aqui, eu coloco agora estes teus enviados. O Senhor, eu os envio como a igreja, como Paulo e Barnabé foram enviados à igreja. Disse, o Senhor falou: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Despedindo, eu quero despedi-los para missões. Missões em casa, missões no trabalho, missões no escritório, missões na faculdade, missões na van, missões, Senhor, nos restaurantes, missões onde estiverem. Senhor, confere-lhes olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para perceber, unção para fazer, graça para que o fruto seja abundante para a glória do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, aquele que envia trabalhadores para a sua seara. Fala assim: Deus enviou você. Dê fruto para a glória dele. Diga assim mesmo: dê fruto para a glória dele. E não esqueça, viu? Semana que vem, ou essa semana, quando você for entrar na casa do irmão, a irmã que chamar, diga assim mesmo: ó, Jesus vai entrar na sua casa, viu? Aí, por quê? Porque eu estou entrando, então Jesus vai entrar, conforme você viu no versículo, tá? Deus te abençoe, até o próximo domingo.